Já estamos de volta com Hora Geral nesta quarta-feira e, como prometido, aqui no estúdio, o médico cardiologista, doutor Sérgio Paulo. Doutor Sérgio Paulo, prazer em recebê-lo. Tudo bem? Bom dia, muito obrigado pelo seu convite. Doutor Sérgio Paulo, eu tenho um carinho muito especial pelo senhor, pela nossa amizade e pelo excelente profissional. E o que é interessante, às vezes a gente fala assim, sabe quem vai na Hora Geral? Doutor Sérgio Paulo, eu sei, é meu médico. Ou seja, o senhor é uma pessoa muito conhecida, né, aqui na nossa cidade de Santos. E a razão desse convite é não só pelo tema, mas o senhor explica com uma didática bem popular para que a população possa entender e tomar algumas precauções. Eu já vou chegar na primeira pergunta e algo que me preocupa. Eu observo, doutor Sérgio Paulo, muitas pessoas jovens tendo parada respiratória, tendo infarto. Eu vou registrar rapidamente, inclusive triste, 2 amigos recentes, um deles foi jogar bola no domingo, chegou em casa, sentindo um mal-estar, foi internado, teve um infarto e faleceu. 52 anos. E um outro amigo também passou mal, desmaiou, foi atendido, teve uma espécie de uma isquemia, segundo a esposa dele, e depois ficou internado, coisa de 2 dias, e veio a falecer, 48 anos. Por que o infarto ou os problemas ligados ao coração estão atingindo mais as pessoas com pouca idade, jovens, doutor? Sim. Douglas, você falou realmente um aspecto importantíssimo, né? A doença cardiovascular segue sendo a primeira causa de morte e invalidez no mundo. E um aspecto preocupante é que 40% dos pacientes portadores de doença cardiovascular podem ter como primeira manifestação da doença, infarto, acidente vascular cerebral ou morte súbita, sem nenhum sinal prévio. Então, o aspecto de ausência de sintoma, né? E os sintomas que às vezes antecedem uma catástrofe dessa são muitas vezes relegados pelo paciente. Às vezes alegam um problema de natureza gástrica, né? Às vezes acham que é a coluna que está doendo, às vezes é um cansaço, ou seja, há necessidade da busca ativa. A doença cardiovascular é uma característica que o paciente só é identificado como portador na medida em que ele faça exames. Periodicamente? Seria anualmente? Dependendo do perfil do paciente. Hoje nós analisamos muito, Douglas, em termos das condutas a serem adotadas no aspecto da doença cardiovascular, o contexto de onde sai aquele paciente, a origem, a família daquele paciente, qual é a incidência quais os antecedentes familiares, o fator hereditário. Quer dizer, aqueles que tenham pais, parentes próximos, portadores de doença cardiovascular, ou que tenham algum membro da sua família que tenha sido acometido de morte súbita, o grupo familiar deve obrigatoriamente passar por uma avaliação no sentido de identificação precoce desses fatores que hoje nós sabemos serem modificáveis e evitar uma tragédia como essa. Porque a perda de um chefe de família de 50 anos, realmente, no seio de uma família, Douglas, e infelizmente a nossa vida de cardiologista, nós presenciamos muitas, né? É um dano irreparável. Né? Agora, doutor Sérgio Paulo, um outro aspecto, um contraponto disso, ontem, inclusive, eu tive o prazer de conhecê-la, ela mora aqui no Gonzaga, na Djalma Dutra, a dona Maria Eulália. Aí o telespectador pode falar, sim, Douglas, mas a gente não conhece. Eu sei, eu também tive o prazer de conhecê-la ontem, né? E conversa vai, conversa vem, ela ficou viúva em 2008 e ela tem vários planos, gosta de ir na praia logo cedo. Aí eu cheguei uma hora e falei, dona Maria Eulália, eu sei que não é certo o homem perguntar para a mulher a idade, mas com todo respeito, quantos anos a senhora tem? Eu estou com 82. Ou seja, em uma vida totalmente normal, ela vai à praia, ela foi de ônibus para o centro da cidade. A gente também observa um grande número de pessoas que chegam à longevidade com uma qualidade de vida. Veja, eu costumo dizer que o compromisso do cardiologista, Douglas, não é com a sobrevida. O alvo da atuação do cardiologista não é a sobrevida, é exatamente isso que você falou, é a qualidade de vida. Mais do que encurtar a vida, a doença cardiovascular, ela compromete a qualidade de vida através de 2 fatores. A insuficiência cardíaca, que é aquele sintoma de fadiga, falta de ar, quando faz qualquer esforço. Subiu a escada e já estou
cansado. E segundo, o dano referente ao dano motor, que é o acidente vascular cerebral. Esses dois aspectos é pior que a morte. Aliás, saiu um artigo, nós temos uma revista que é o New England Journal of Medicine, que falou assim, o artigo era o seguinte, pior que a morte. Pior que a morte realmente é o acidente vascular cerebral e a insuficiência cardíaca congestiva, que é a grande complicação da doença cardiovascular não tratada. E é essa a atuação do cardiologista. Não, se nós vamos prolongar a vida ou não, é um alvo secundário. Sim. Nós temos hoje estudos demonstrando que a atuação do cardiologista também prolonga a vida. Mas mais do que prolongar a vida, a atuação do cardiologista bem feita na prevenção da complicação vai trazer uma Dona Eulália, que está com 82 anos indo à praia. É isso que nós queremos ver. Doutor Sérgio Paulo, um outro aspecto, o senhor é uma pessoa que participa de muitos congressos, é uma pessoa, um mestre na área da cardiologia. Como que o senhor vê o setor de saúde, a área da saúde na nossa região? Por exemplo, nós recebemos no último domingo, no aniversário da cidade, a presença do secretário de saúde do estado, Davi Uip, o governador Geraldo Alckmin, e o início das obras de reforma do Hospital dos Estivadores, que será um hospital de especialidade e maternidade. E nós sabemos o grande problema das UTIs, não só das neonatais, como a UTI nos hospitais. O senhor acredita que com os estivadores funcionando e o prazo inicial de término de reforma são 18 meses, ele vai dar uma contribuição no número de leitos aqui na nossa região, ou ainda é tímida? Não. Eu acho tudo que vier de encontro à melhora do nosso atendimento de estrutura hospitalar da região, Douglas, como nós já conversamos muitas vezes, é muito bem-vindo, porque a carência que nós temos de leitos hospitalares, a carência que nós temos de serviços de excelência ainda é muito grande. E quando nós vemos que Santos é, vamos dizer assim, o centro de todo o atendimento médico hospitalar da região metropolitana da grande Baixada Santista, nós temos que olhar para esse setor na nossa cidade, não só com os olhos da nossa região, mas com olhos a Cubatão, São Vicente, Exatamente. Guarujá, etc. Então nós temos que ver com isso aqui uma região metropolitana. Santos é o que é São Paulo para a região metropolitana. Santos, sem dúvida nenhuma, ela abraça assume o compromisso do atendimento de toda a região. É o único centro de referência estadual aqui existente na região, é o nosso Hospital Guilherme Álvaro, né? Então, são centros de atendimento terciário, ou seja, centros de atendimento terciário são aqueles de maior índice de complexidade. Então, eu acho que tudo que vier de encontro, e nós esperamos que o Dr. Davi Uip, que é uma excelente pessoa, nosso amigo, professor, médico infectologista, com uma grande experiência na área pública, olhe para essa nossa região com muito carinho, no sentido da necessidade e carência e importância, eu digo sempre, apesar de não ser santista, ser paulista, me considero santista de coração, porque eu adoro esta cidade, meus filhos nasceram aqui, e eu tive toda a minha formação, fui recebido por essa cidade de braços abertos. Eu acho que Santos merece ser vista no contexto nacional pela importância que hoje ele ocupa, não só histórica, como a presença deste nosso maravilhoso porto. Agora, doutor Sérgio Paulo, a questão que eu quis levantar do Hospital dos Estivadores, e o senhor lembrou muito bem do Guilherme Álvaro, é que nós não podemos pensar no crescimento da região só na cidade de polo que é Santos. A gente sabe do grande número de atendimentos de pessoas que moram no litoral sul e também no Vale do Ribeira que buscam atendimento aqui na cidade de Santos. E esse índice acaba sendo, lógico, marcado como a cidade de Santos não dá resposta à população, não dá resposta à área da saúde. Por quê? Porque ela sobrecarrega no atendimento. E em cima desse relato, nós temos aí o pré-sal, por exemplo, que está surgindo. O senhor não acredita também que deveria ter uma preocupação maior, seja das prefeituras, via Condesb, e a Petrobras, para também ter uma preocupação num hospital que tem uma ala específica de queimados, de melhorar o atendimento da área da saúde, já pensando nesse potencial crescimento do pré-sal? Sem dúvida, Douglas. Inclusive, nós nos envolvemos, como você bem sabe,
num projeto envolvendo Santa Casa e uma proximidade com a Petrobras por um período longo. E nós avançamos bastante nas negociações, mas infelizmente houve um arrefecimento nesse nosso projeto. O projeto que foi coordenado pela equipe administrativa da Santa Casa existe, né? Eu acho que é necessário. Eu acho que uma empresa como Petrobras, que se propõe a trazer na região, cerca de 12 mil novos funcionários, eu acho que é uma empresa que tem uma responsabilidade social muito grande, no sentido não só de atender a segurança desse trabalhador que vai operar nessas plataformas, como principalmente atender às famílias desses trabalhadores que serão alocadas na nossa região. Eu já disse em reunião dentro de Petrobras, o acidente dentro da plataforma, que é o grande temor da Petrobras, porque a Petrobras está fazendo prospecção de petróleo a 5 mil metros de profundidade, numa pressão altíssima, algo que nunca foi tentado no mundo. O grande receio é o acidente. Eu já disse que o acidente não vai acontecer, Douglas, porque, primeiro, a Petrobras é muito zelosa na questão dos aspectos operacionais. Segundo, porque Deus é brasileiro e colocou esse monte de petróleo aqui e não vai fazer que isso aconteça. Agora, a doença do familiar, daquele que está a uma plataforma a 3 horas de voo, Exatamente. 3 horas de voo, 1h30 de helicóptero para ir, 1h30 para voltar, a doença do familiar desse funcionário vai acontecer, seguramente. Então, eu quero saber que tranquilidade que essa empresa trará a esse funcionário que estará trazendo essa riqueza para o nosso país e que a preocupação da assistência médica desse familiar. A sua preocupação procede como morador aqui dessa região e médico. E um outro aspecto, eu, por exemplo, não tenho conhecimento, doutor Sérgio Paulo, e acredito, a gente vê até pela televisão, por uma rapidez no atendimento, nós não temos nenhum hospital com heliponto. Ou seja, que o helicóptero possa chegar no hospital, já ter uma maca e já levar imediatamente o paciente para o centro cirúrgico, por exemplo. Nós temos? Com um agravante, né? Os helicópteros que operam as plataformas de petróleo são helicópteros enormes, são helicópteros de 16 toneladas. E esses helicópteros não existem helipontos para a recepção desses helicópteros. No projeto desenvolvido pela Santa Casa, atendendo às especificações ditas pela Petrobras, está lá esse heliponto. Está esse heliponto de 16 toneladas, no sentido de que, se porventura esse funcionário ele seja deslocado exatamente, para você ter uma ideia, ele sai do helicóptero para dentro de uma UTI. Dentro do projeto feito, esse projeto era contemplado como o heliponto e abaixo do heliponto nós temos exatamente a terapia intensiva. Isso é um fato, são aspectos, Douglas, que não são vistos, se volta sempre para o aspecto do resultado econômico, né? Mas o custo humano disso tudo tem que ser pesado e eu gostaria muito que a nossa empresa, essa empresa ainda que nos honra muito tê-la aqui, visse com um olhar especial esse projeto de um atendimento médico hospitalar adequado a esses investimentos. O senhor sabe, doutor Sérgio Paulo, eu costumo usar uma frase que nós não devemos só nos preocupar com a esquina, e sim olhar o horizonte. A gente não pode falar de uma região próspera sem dotá-la de infraestrutura. Eu acho interessante o boom imobiliário, acho interessante o pré-sal, mas nós somos tímidos em infraestrutura. Sim. Você fica 50 minutos numa estrada, quer dizer, às vezes, né? E chega aqui e fica 2 horas na fila da balsa, entendeu? Você vem para um verão que acaba não tendo água no Guarujá, e não é novidade. Você tem um aumento de efetivo só na Operação Verão, o resto do ano não precisa de policiamento. Ou seja, então aí eu provoco os nossos governantes, e o senhor fala de uma empresa que tem uma respeitabilidade no país, que é a Petrobras, então o mínimo que ela tem que fazer é esse investimento. E aí os meus amigos, alguns petistas, ficam até chateados comigo. De novo, não, estou relatando. Quer dizer, o investimento que se faz num porto em Cuba, por que não, de repente, um investimento num hospital desse? Tamanha a importância da cidade de Santos para o pré-sal. É o mínimo, né? É o mínimo. Sim, e um investimento que seria um
um centésimo do investimento feito num porto de Cuba. Quer dizer, nós não estamos falando de um investimento de um porto, nós somos, um centésimo desse investimento nós disporíamos de uma estrutura hospitalar adequada. E o termo infraestrutura, Exato. é o termo infraestrutura, aquilo que está abaixo daquilo que você quer construir. Infraestrutura. Sem o que está abaixo, você não vai conseguir, com base sólida, construir coisa alguma. Então, eu vejo com muita preocupação, na área onde eu atuo há mais de 40 anos, a questão da infraestrutura hospitalar frente aos projetos que estão aí em curso. Muito bem, doutor Sérgio Paulo, eu queria polemizar mais nesse assunto, mas vamos à cardiologia, que é a razão do nosso programa e a curiosidade e a dúvida dos nossos telespectadores. Doutor Sérgio Paulo, o nosso telespectador, o Paulo Lima de Santos, o que é mito e o que é verdade no que tange aos sintomas que antecedem o infarte? Paulo, realmente, como nós na abertura, como nós falamos, a presença de sintomatologia, em geral relacionada à dor no peito após a realização de esforço físico, cansaço sem causa aparente, né? Sensações de falta de ar, alterações do ritmo cardíaco. Esses são os sintomas clássicos que podem estar sendo indicativos da presença de uma doença cardiovascular. E a partir desses sintomas, desculpe interrompê-lo, qual o exame que pode detectar se tem alguma ligação com o coração ou não? Veja, nós temos todo um escalonamento, mas só ainda nos voltando aos sintomas. Isso daí são muito pequenos, muitas vezes, como nós falamos. Muitas vezes, Paulo, nós não temos sintomas. Ou os sintomas ali, eles podem ser manifestados achando que seja um problema gástrico, né? Achando que seja um problema de coluna, na maioria das vezes. Então, a presença de sintomas relacionados aos esforços, seja ele a falta de ar, a dor no peito, a sensação de fadiga desproporcional, pode ser manifestação de uma doença cardíaca. A partir disso, né, nós temos um escalonamento de exames, né, que pode ser, às vezes, um eletrocardiograma. Às vezes, a simples realização de um eletrocardiograma. E veja, nós temos primeiro o relato clínico como importante, né? Segundo, exames simples, como a medida da pressão arterial, a ausculta cardíaca e um eletrocardiograma. Agora, daí, o seu cardiologista, a cardiologia, eu costumo brincar, o cardiologista tem na gaveta dele, hoje, exames imagináveis, a questão eu não acreditaria existí-los há 10 anos atrás. Nós temos recursos enormes para diagnóstico. E este país, apesar de todos os problemas que ele atravessa, Douglas, ele tem a 4ª cardiologia do mundo, em termos de qualidade. Nós estamos só atrás de Estados Unidos, Inglaterra e França, em termos de publicação científica. A cardiologia brasileira é uma cardiologia muito pujante, é uma cardiologia que ela é reconhecida internacionalmente. Nós fazemos hoje parte, junto com a Associação Americana de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, da qual eu faço parte, muito orgulhosamente, hoje eu falo, está de braços dados com a Associação Americana de Cardiologia, para e passo, com todos os problemas. Então, você está, Paulo, num país que dispõe de recursos enormes dentro da cardiologia, no sentido de atender o bem. Doutor Sérgio Paulo, ele está no atendimento gratuito de saúde, por um SUS, ou ele está mais na rede particular? Nós temos hoje, no atendimento SUS, haja visto o que é o Instituto do Coração, o Instituto Dante Pazanese, nossa própria Santa Casa, nossa querida Santa Casa, né? O nosso próprio Guilherme Álvaro dispõe de exames bastante sofisticados no sentido de não só de diagnóstico, como de tratamento. Mas, vou lhe dizer uma coisa, Douglas, nós não queremos lançar a medicina de alto custo, né? Nós queremos fazer a medicina, a cardiologia mais elementar, que é coisa simples, né? Não há necessidade de grandes investimentos no sentido de grandes resultados na prevenção cardiovascular. É o controle da pressão arterial, é a abstenção do fumo, né? É o controle do seu peso, né? A prática de atividade física. Voltado para esse aspecto é que nós
queremos deixar a mensagem aqui. A doença cardiovascular é uma doença de aspecto clínico, é um aspecto, são modificações de hábitos. Agora mesmo, antes de entrar aqui, nós vimos o seu assessor aí dizendo que ele emagreceu 8 quilos o Fabiano em Fará. 30 dias, porque o colesterol dele estava em 300. Quer dizer, o que nós queremos é isso, mudança de hábito. A mudança de hábito é fundamental no aspecto da prevenção. Inclusive, ele gostava muito de coxinha, suspendeu. Exatamente. Nós não queremos pensar em cirurgia cardíaca, em marca-passo, em stent. Nossa, pelo amor de Deus. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos evitar isso, né? E nós sabemos que se nós fizermos a nossa lição de casa, o seu cardiologista e você como paciente, no sentido de observância de uma dieta, a interrupção do hábito de fumar, tomar o seu remédio para controle da sua pressão arterial, né? Às vezes um remédio para redução do seu colesterol, você não vai precisar de nenhum recurso extraordinário para se tratar. E a gente chega lá igualzinho a Dona Maria. A Dona Maria passeando na praia com 82 anos de idade. Doutor Sérgio Paulo, Ana Porto de São Vicente, qual é o sintoma típico que caracteriza a vinda de um infarto? É verdade que o braço esquerdo dói primeiro, como se estivesse queimando? O senhor já comentou, só para responder para a nossa telespectadora. Sim. Não, olha, a dormência do braço esquerdo. A característica, o infarto, ele se caracteriza por uma dor classicamente relacionada com uma sensação de opressão no peito. Não é uma dor empontada, é uma sensação de opressão crescente. E essa dor vai se intensificando até se tornar insuportável. O relato da irradiação dessa dor, ela com frequência vai para o braço, para os braços, podendo ir para os 2 braços, podendo ir para a mandíbula e podendo ir para o dorso, né? Então, caracteristicamente, a dor de infarto é uma dor caracterizada por uma sensação, não é início com uma opressão, é como se tivesse um peso no peito. Esse peso vai aumentando e se tornando insuportável até que surge a dor. E a irradiação, ela varia de acordo com o território da coronária que esteja comprometido. Quando nós, a artéria mais importante, que é a artéria que irriga 70% do músculo do coração, que é a artéria descendente anterior, ela relata, a irradiação maior era para o centro do peito, para o braço esquerdo e para a mandíbula. Interessantíssimo, doutor Sérgio Paulo. Fábio Clemente, aqui de Santos. A próxima pergunta. A perda de peso significa queda do colesterol e triglicéridos também? Não tenha dúvida. Um parâmetro extremamente simples, no sentido de que você saiba a quantas anda a sua atenção no aspecto da sua saúde, é o seu peso diário e a medida da sua circunferência abdominal. Se você fizer uma dieta adequada no sentido de redução de colesterol, obrigatoriamente ela deve se seguir a redução de peso. Então, sim, a resposta é a redução do peso, assim como a medida da circunferência abdominal, que deve estar no homem abaixo de 100 centímetros e na mulher abaixo de 86, né? São 2 medidas simples que indicam a quantas anda a nossa atenção com o aspecto da nossa saúde. O Gustavo Abreu de São Vicente, doutor Sérgio Paulo, doenças cardíacas são reversíveis? Gustavo, as doenças cardíacas são muito poucas as doenças que nós podemos afirmar que nós estabelecemos uma cura, mas nós temos controle. A doença cardiovascular, quando diagnosticada, ela deverá ser seguida no sentido de controle e evitar a sua progressão. Então, respondendo, hoje nós poderíamos dizer que, em certo sentido, nós temos uma cura da doença cardiovascular. São reversíveis, sim, na medida em que, com essas medidas, nós vamos evitar que esse paciente desenvolva uma complicação grave, como um infarto ou um derrame cerebral. Doutor Sérgio Paulo, eu tenho que chamar o intervalo, mas muito rapidamente, até aproveitando uma das manchetes, uns artigos da Folha de São Paulo, a respeito do ovo, né? Antigamente, eu me lembro, não pode comer ovo, porque senão aumenta o teu colesterol. E já tem alguns médicos que dizem que o ovo, pelo contrário, ele auxilia muito na alimentação. Sim. Que informação o senhor tem a respeito do ovo especificamente? O ovo já foi um período de grande vilão, né? Foi um grande vilão.
E hoje, depois de estudos, nós descobrimos que o ovo tem um perfil, um tipo de colesterol, ele continua sendo um colesterol alto, mas um colesterol que não é tão aterogênico, ou seja, um colesterol que não acarreta tanta obstrução arterial como se imaginava. Seria um HDL? Ele tem algum colesterol? perfil, exatamente. Ele pode, de certa maneira, até atuar no sentido de aumentar um pouco o HDL. Então, hoje, o que a conduta liberou-se, não com assim, mas uma média, ingerir o seu ovo normalmente. O ovo não é mais o vilão. O ovo é um excelente alimento, uma excelente fonte de proteína, né, para a nossa população, e ele não aumenta tanto quanto se pensava, desde que ingerido em quantidades adequadas, né? Se você atuar de uma maneira sensata, a chance de você acertar é de 100%. Eu ia até provocar, e vou provocar o doutor Sérgio Paulo, e aquele ovinho com um pouquinho de bacon e bastante sal? Esse é fatal, esse é fatal, por dois aspectos. Pela gordura do bacon, né? Pela gordura do bacon sal, né? E pelo sal, né? Realmente o sal ainda é o nosso grande problema no aspecto da hipertensão. Doutor Sérgio Paulo, médico cardiologista, conversando com os nossos telespectadores aqui no Hora Geral. É muito rápido. Na sequência, mais perguntas pelo 3041-6777. Até já.